Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com o nosso mini treinamento diário, de segunda a sexta, sobre o empreendedorismo cristão verdadeiro e produtivista. Bom, nós sabemos primeiro que esse projeto é único e eu gostaria que tivesse outros, evidentemente, como cristão. A gente quer aumentar, propiciar, aumentar, falar das boas novas do reino de Deus e aumentar o corpo de Cristo, ou a igreja, ou a noiva de Cristo. Nós sabemos que ele é inusitado, porque engenheiro civil, meus amigos me acham talvez um louco, meus parentes, filhos, todos acham que a gente está delirando com esse projeto, mas tudo que é pioneiro, tudo que é novo, e os remanescentes sempre de Deus são sempre pequenos. Isso está na história da Bíblia, a Bíblia nos informa isso. E o que a gente tem que fazer é obedecer a Deus e é, fazer a vontade dele, né? Cumprir a vontade dele. Esse é o encargo que ele me passou. Eu estou muito feliz por fazê-lo, por ele me dar todas as condições de estar fazendo a vontade dele. E aí eu falo para vocês que me ouvem que a gente não está procurando multidões, nem Jesus Cristo procurava multidões, porque ele já sabia que poucos iam acreditar nele. A quem, assim como eu sei que poucos vão acreditar, não é em mim, mas é o Cristo que tem em mim. E na verdade é o Cristo que tem em mim que faz com que haja tanta rejeição por mim, né? Então, o que tem de bom em mim é Cristo em mim. E eu estou no processo, como qualquer cristão sabe que está, de depuração, de santificação. Mas vamos focar aqui na parte então técnica, que é a primeira esfera nossa de conhecimento. E eu vou dar uma recordada nos próximos dias e focar na coleta de dados, que faz parte do CQP, do Controle de Qualidade de Produção, ou de Projeto Geotécnico, ou também eu podia chamar de ciclo de qualidade de produção. Ou seja, é esse ciclo aí que eu mostro em todos os nossos cursos. Isso foi feito junto com cerca de 30 empresas de engenharia geotécnica em 1997, no Instituto de Engenharia, aqui em São Paulo. E então a coleta de dados são as investigações geotécnicas, são os dados geotécnicos para fazer o projeto geotécnico, e começa com uma programação de investigações que a gente chama de PIG. E o objetivo é conhecer o comportamento do solo. E o acompanhamento de ensaios de campo e de laboratório são primordiais, isso não é feito, no meu ver, adequadamente. Então, nós vamos apresentar agora o ciclo de qualidade de um projeto geotécnico, ou CQP, que eu, na verdade, tenho um projeto que eu já lancei, aí compre os mais jovens, né, que trabalham conosco, pôr em prática, que é o CQP Vídeos. O CQP Vídeos significa o controle de qualidade de produto, onde tudo seja filmado. E hoje, com a internet, com a questão das nuvens, né? É muito importante quem produz, e nós aqui somos não mais um executivo, né? Nós somos orientadores, já fomos executivos por 35 anos, agora deixamos para os mais jovens, e se eles realmente nos ouvirem, e estou falando aqui publicamente, nós teremos um controle de qualidade muito melhor dos produtos, quer seja de sondagem, coleta de amostras, ensaios de laboratório e até de projeto, onde tudo fica, de certa forma, gravado, disponível, até para que dê mais substância e conteúdo aos projetos. Com isso, nós reduzimos coisas falsas, coisas erradas, equivocadas. Bom, está explicado então aí o termo CQP Vídeos, está ligado ao ciclo de qualidade de produção ou controle de qualidade de projeto. O coleta de dados, então, o IgG, começa pelo seguinte: eu sempre falo, me chame para as reuniões com os clientes, né? Por quê? Porque a gente, com a bagagem de 35 anos, e aprendendo todo dia, isso que é o mais importante, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, isso não é religião, isso é vida espiritual. Quem tem vida espiritual, quem é filho de Deus, sabe que é guiado, tem que ser, está escrito na Bíblia. Bom,
Eu tenho que saber a necessidade do cliente. E saber a necessidade do cliente não é uma coisa tão simples, mas porque ele sabe falar, mas ele tem que ver o que nós temos que fazer para então resolver aquela necessidade. O médico, ele também, você vai no médico, só que no médico você fala isso, aquilo, e ele, através do que você fala, das perguntas que ele faz, ele vai começar então a fazer uma investigação, né? Então ele vai fazer um programa de investigação, é isso que eu chamo programa de investigação. Então, esse perceba, eu entendo que a numeração que eu vou por aí é onde que tem que ter a presença do AGO. Ou seja, o AGO é o cara experiente que vai fazer o programa de investigação. Você vai no médico, o médico tem que ter experiência para fazer um programa de ensaios, né, clínicos para poder saber a origem do problema, como vai ajudar naquele problema. E aí, então, feito o PIG, por um AGO, ou seja, por um assessor geotécnico à obra, e aí obra no sentido bem abrangente, né, que vai desde topografia, projeto, até execução e instrumentação da obra, vai fazer as investigações geológicas e geotécnicas. O objetivo, conhecer as camadas do subsolo e o comportamento. Para isso tem que fazer o PGG, e eu chamo hoje PGG 3D, porque os computadores permitem que nós façamos isso 3D. Eu não estou acostumado com isso, sou da velha guarda, onde você tem sessões, então você faz sessões, e através das sessões, são os perfis geológicos e geotécnicos, você define as camadas. E nessa definição também prego que tem que ter um geólogo, né? Porque essa definição da camada, ela deve estar ligada muito às genes dos solos, né? Assim como uma parte de engenharia, que são os ensaios que indicam o comportamento dos solos. Então, é um perfil geológico, geotécnico. Depois, então, com isso, aí entra de novo o geotécnico. Não necessariamente é igual o que fez programação. Por quê? Porque existirá geotécnicos mais experientes em fazer programas de investigação e vai existir geotécnicos mais experientes em desenvolver o projeto. E o projeto, o que é? O dimensionamento, né? E os desenhos e as especificações técnicas. Né? Mas, na hora da obra, nós temos o PGT, né? O planejamento de execução. E aí podemos ter até um terceiro geotécnico, né? Uma terceira visão. Como eu disse anteriormente, repito, são especificidades dentro da geotecnia abrangendo um projeto. Agora, pode ser feito um, dois, três por uma pessoa só, evidentemente. Nós estamos nos especializamos ao longo desses 35 anos, mais nas investigações. Então, desenvolvemos o laboratório, coleta de amostras e também as sondagens, né? Então, nós focamos no PGG 3D. Inclusive, nós hoje temos a intenção e damos a consultoria, a orientação gratuita para o PIG, né? Para que então venhamos a fazer o AGO, acompanhamento das investigações, né? Mas também o colega pode fazer esse acompanhamento, nós orientamos nesse acompanhamento. Depois, então, as investigações, elas são fruto de um acompanhamento, né? Até a realização do PGG. Então, vou dizer que esse é um primeiro estágio. O segundo, então, é o dimensionamento, desenho e especificações, né? E dentro desse segundo, um contém o outro. E dentro desse segundo estágio, que é o projeto, tem que ter as especificações técnicas, e lá tem que ter o planejamento geotécnico da obra ou da terraplanagem. E aí nós podemos ter o AGO, que é voltado para o projeto, e ter o AGO, que é voltado, então, para esse planejamento geotécnico de terraplanagem. Então, eu estou lançando aqui uma novidade, apesar de eu estar focando na base da pirâmide, eu acredito, ou tenho quase certeza, que em grandes obras existem vários geotécnicos, e o que nós estamos lançando na base da pirâmide são vários geotécnicos, que são da especialidade de cada geotécnico nessas fases de trabalho. E nessa fase, então, final, você tem um planejamento geotécnico terraplanagem, você vai ter o AGO, que está na fase de execução de obra, tá? E aí, então, você tem o controle tecnológico da obra, né? Não é só o controle tecnológico de uma camada de aterro ou de um grampo, né? Na verdade, é o controle tecnológico, uma visão ampla da terraplanagem, né? Sabendo a origem dos solos, o controle dos solos, o controle de todas as obras envolvidas naquele projeto geotécnico.
Bom, senhores, depois temos o critério de aceitação, né? Que é quais os parâmetros que nós temos que confirmar que eles estão presentes naquelas obras ou naquela obra executada. E a avaliação de desempenho, que é a instrumentação dessa obra, para se ver se a médio e longo prazo a obra está se desempenhando adequadamente. Nós acabamos o nosso tempo de hoje e vamos então agora passar para a segunda parte, que é a parte de gestão, né?